Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 15 de fevereiro, segunda-feira, turma do horário EF Tarde. Nossa ideia hoje é falar e discutir sobre projeto conceitual, projetos na engenharia ou de modo geral, mas só que os projetos eles têm caracterizações, eles têm diretrizes, no qual nós, engenheiros, precisamos tomar decisões a fim de chegar ao objeto, resultado, característica desejada, né? As premissas do projeto. Então, vamos falar hoje sobre projetos na engenharia de uma forma genérica, mas que cabe dentro do âmbito de diretrizes de tomada de decisão ou de caracterização do projeto. Tá? Projetar consiste tanto em formular um plano para a satisfação de uma necessidade específica ou solucionar um problema. Se tal plano resultar na criação de um elemento físico, então, esse elemento, esse resultado, seja ele não mesmo somente físico, mas quando você gera um resultado de um projeto, o que quer dizer que aquele projeto foi um sucesso? Porque ele vendeu muito? Porque ele funciona muito bem? Porque ele é muito eficiente? Porque ele não dá problema? São vários fatores que podem influenciar. Não necessariamente a gente vai atender a todos eles, mas nós temos que ter na cabeça, na consciência, quais são importantes, ou fazer a ponderação entre eles, a fim de manter um nível aí, digamos, uma média satisfatória do nosso projeto. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, será que o nosso projeto hoje, ele é funcional? Como assim funcional? O produto deve apresentar um desempenho que atenda às necessidades e expectativas do consumidor. Será que pelo menos ele é funcional? Tem uma necessidade de tal operação ou tal ação. O nosso projeto, seja ali a nossa ação, seja o nosso produto final, o resultado, ele é funcional? Será que nosso projeto ele é seguro? O produto não deve oferecer perigo ao usuário ou a outros elementos? Perigos que não podem ser evitados, né? Devem ser precavidos de anteparos, elementos protetores, as NRs. Isso, se não for possível, informações apropriadas ou aviso devem ser fornecidos. Então, você já viu aí, por exemplo, em diversos equipamentos, aquele adesivo de superfície quente, risco de choque elétrico. Aquilo ali entra nesse âmbito de segurança. É possível ser seguro? É possível você pegar ali um forno que trabalha com aquecimento e ele não ter uma superfície? Mas muitas vezes, se eu fizer aquele isolamento, aquela proteção, até que a superfície não fique na temperatura, fica uma temperatura sem nenhum risco, ele fica inviável em outras características, como, por exemplo, competitivo. Será que seu produto o produto deve ser um forte competidor no seu mercado? Quando você fala em competitivo, não pense somente em custo, pense em layout, pense em funcionalidade, pense em todos. Funcionalidade, pense em segurança, pense em flexibilidade. Vamos adiante, que vai ter outros. Pense em confiança. Será que o seu projeto ele é confiável? A confiabilidade de um determinado nível, de que o produto irá desempenhar suas funções propostas de forma satisfatória ou sem falhar até uma determinada idade. Logicamente, muitas das coisas, principalmente no Brasil, né, a gente fala que existe ali um período de vida útil do equipamento, do sistema, tá? Logicamente, você pode prolongar essa vida com as manutenções, devidas intervenções planejadas, mas querendo ou não, tem ali uma periodicidade ali, não sabemos se é uma jogada das empresas, se é um sistema, se é uma consequência dos produtos que estamos utilizando hoje, mas, por exemplo, um exemplo são máquinas operatrizes da mecânica mesmo. Vocês já devem ter visto em diversas oficinas, inclusive a gente lá no Unifor mesmo temos equipamentos com mais de 50 anos e que funcionam perfeitamente. Tudo bem que eles não são tão não atendem todos esses fatores que a gente fala aqui, mas eles desempenham a função deles. Logicamente, existem alguns mais novos, trabalham de uma forma talvez bem mais simples, mas trazem o mesmo resultado, talvez não tenha a mesma robustez, mesma durabilidade, mesma confiabilidade.
né? Então, é dentro desse âmbito aí que a gente fala da confiabilidade. Utilizável, o produto deve ser amigável ao usuário, adequando-se às especificações como tamanho, resistência, postura, alcance, força, potência, controle humano, diversos outros fatores. Layout, características em questão de coloração, em questão de disposição dos sistemas. Hoje em dia é muito interessante isso. Um tempo atrás a gente via... Hoje em dia, quando você fala em celular, vamos falar em aparelhos eletrônicos, usar como exemplo. Você pega um aparelho telefônico, nós temos duas plataformas, né, que a gente utiliza, o iOS e o Android. Há um tempo atrás existia o Windows Phone. Ainda existe no mercado, só que ele não está tão habitual à população, à utilização. Tem pessoas que se dão melhor com Android, melhor se dão com iOS, né? Ou seja, você tem ali características de pessoas que atendem. Se você for fazer um aplicativo, ou se você for desenvolver um equipamento, que esse equipamento está associado a um aplicativo, será que você teria que se preocupar ali qual operador, qual que é o usuário vai utilizar? O sistema? No Android é excelente, mas quando vai para o iOS, não funciona bem, não é amigável, tem várias características, né? Manufaturável, isso aqui é uma coisa muito interessante. Durante o curso, durante a disciplina, eu vou trazer vários exemplos disso aqui. O produto deve ser produzido em um número mínimo de componentes adequados à produção em massa, com dimensões, resistência sob controle. Mas não somente isso. Você pensar numa ideia é simples. Você materializá-la ou torná-la factível é outra história. É aquele velho ditado que a gente fala, né? Teoricamente tudo é lindo, né? Mas na vida real, será que você desenhando uma peça no SolidWorks hoje, facilmente você faz os cantos arredondados com o fillet? Ele permite eu fazer uma geometria altamente complexa, né? Abstrata, planos inclinados, características bem específicas que trazem ali uma certa, vamos falar assim, layout competitivo, que ele vai ter uma aparência bacana, ele tem uma certa robustez, que vai trazer ali uma segurança. Coloquei diversas outras características funcionais que facilitam a ajuda dele, ou seja, ele é utilizável, né? Mas na hora da fabricação, você levar aquele seu produto para ser manufaturado, usinado, estampado, injetado, será que ele é viável? Será que isso o tornará mercável? O que é mercável, né? O produto deve ser comparado e serviços de assistência técnica devem ser disponíveis. Será que ele chegando no mercado, ele vai ser competitivo a nível de outros? Vamos falar em custo, funcionalidade. Ele pode ser altamente funcional em relação a outro, mas perder ali em custo. Ele pode ter um layout bacana, mas a manufatura dele inviabiliza o processo, né? E aí muitos alunos me procuram, conversam, a gente discute muito, conversa muito com os alunos isso, e quando você pergunta para os alunos qual que é a ideia, né, quando você se formar, qual é a sua proposta, acredito que a maioria, ou quase mais da metade, pouco mais da metade, sempre pensa em desenvolver um produto, colocar no mercado e enricar vendendo esse produto. Não está errado. Mas é aquela velha história, teoricamente isso é lindo. Vocês já pararam para pensar que se você lança um produto, ao mesmo tempo que você lança ele, você é responsável por ele? Em que sentido? Você tem que estar disposto a se colocar à disposição para eventuais necessidades técnicas de funcionalidade, de reparo, né, de ações. Se eu compro esse meu produto hoje, daqui 2 anos, eu tenho peças de reparo desse meu produto ou não? Você comprou, já era. E vamos dar um exemplo aqui agora de linha de software. Vocês já devem ter trabalhado em software, empresas, né? Sistemas de controle. Você instala um software na sua empresa para fazer a gestão lá de projetos, gestão administrativa, né? Gestão comercial, todo mundo interligado, coisa mais linda teoricamente. Uma bruta de um trabalho para implantação, para evolução. E aí, quando você precisa de um apoio, estou tendo um probleminha aqui no software, vou entrar em contato lá com o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Cliente, e não funciona. Ou funciona num horário extremamente reduzido,
né? Faça um software para as pessoas utilizarem em ambientes que trabalham de fim de semana. Um exemplo, restaurante. E meu suporte técnico ele é só de segunda a sexta, horário comercial. Tecnicamente, a maioria dos restaurantes trabalha no horário do almoço, jantar e fim de semana. O horário comercial é de segunda a sexta, das 7 às 5. Ou seja, a maior parte do momento que ele vai ser sendo utilizado, ele não vai ter suporte. Será que isso é uma vantagem? Será que quando eu criar um produto, pensar em desenvolver um produto para o mercado, isso vai ser uma... Como podemos falar? Vai ser uma vantagem, uma desvantagem, vai ser um problema. Muitos podem se destacar aí, né? Então, você pensa assim, às vezes, já devem ter escutado falar, eu comprei tal produto, ele não é tão funcional, mas dura eternamente, né? Tipo, é altamente robusto. Esse aqui manuseia facilmente, você consegue manuseá-lo, mas ele quebra fácil com o tempo, ele se desgasta. Ou seja, talvez ele não tenha tanta confiança. Ele pode ser utilizável, mas ele não é confiável. E assim por diante. Então, ou seja, quando você pensa num projeto, se esse projeto vai gerar uma ação, essa ação ela precisa ter embasamentos, tem que ter características, perfis, a gente fala, né? Quais são ali as personalidades do seu produto? Podemos chamar de personalidades. A personalidade do meu produto é um produto confiável, funcional, tá? E mercável, por ser funcional e confiável. Em compensação, ele não é competitivo. Opa, como assim não é competitivo? Existem outros similares no mercado que não fazem quase a mesma coisa que eu faço, só que mais em conta. No entanto, eles não têm tanta segurança. Pois não? Tem um aluno pedindo para entrar pelo WhatsApp. Foi mal. WhatsApp. Mas, aqui, tá aqui. Foi mal. Valeu, pessoal. Não tinha visto ainda não. Então, é nessa linha que a gente faz esse raciocínio de tomar a decisão. Às vezes, a gente, teoricamente, é fácil, mas você chegar naquele ponto, são anos de desenvolvimento, versões, características. Quando você vê uma empresa, se a empresa tem um sucesso de um produto, seja um automóvel, seja um móvel, seja qualquer eletrodoméstico, por que ela muda de ano em ano, de tempos em tempos? Talvez para implantar uma nova versão, uma nova atualização, uma pequena correção, né? Quando você leva o produto para o mercado, que você vai ver diversos pontos de vista. A gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? De características, ok? Então, são pontos muito interessantes. Os projetistas têm de tomar decisões, nós tomamos decisões, muitas ou poucas, algumas de prioridade, outras de comum acordo. No entanto, a tomada racional, né, de decisão é um processo sistemático que pode ser considerado em 8 pontos de análise. No início da aula, estava conversando aqui com um colega, esqueci só o nome, em relação à tolerância, ajustes, né, que a gente estava conversando. Como eu vou determinar? É a velho dilema do engenheiro. O engenheiro, ele toma a decisão. Ele é o responsável por aquela ação. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer tal ação. Nós temos consciência, nós temos um estudo, nós desenvolvemos essa mentalidade ao longo da graduação para ter uma tomada racional, uma decisão racional. Ela pode ter lado emotivo, pode ter um lado sentimental, pode ter um lado diversos fatores, mas o que deve prevalecer na nossa concepção é o lado racional, tá? Muitas vezes não é a melhor saída, mas é a que vai gerar um resultado em contraponta, mas, digamos assim, um melhor retorno inicialmente, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de tomada racional de decisão, você tem fatores, né, que a gente chama aqui, alinhamentos, né, diretrizes, na verdade, que você pode levar em consideração para aquela decisão. Por exemplo, adequabilidade, factibilidade, aceitabilidade. Como eu vou explicar isso para vocês? Eu coloquei um exemplo aqui, talvez a forma mais fácil de entender. Aí, quando as Forças Armadas reconhecem a importância do pensamento,
claro, e da tomada racional de decisão, por conta de seus generais, elas procuram, né? Eles, na verdade, procuram o conselho de engenheiros sobre o modo de como proceder. Então, tal nível, vamos falar assim, tal nível hierárquico, ele sabe qual é a melhor objetivo, qual é a melhor meta. Temos que chegar neste alvo, neste público, neste nicho de mercado. Legal. Mas como chegar lá? E aí? E aí é a decisão racional, qual é a melhor forma, como chegar, qual é a adequação que nós vamos ter que chegar para chegar nesse ponto, qual vai ser a nossa aceitação, não somente lá daquele mercado que vai receber aquilo, mas de todo mundo que está inserido na cadeia. Meus fornecedores, eles aceitam essa mudança? Eu vou ter fornecedores com esse perfil de característica, ou de um material diferente, ou um acabamento diferente, né? Vai ser factível, né? Aquela ação de aquela tomada de decisão. Os militares perceberam que os engenheiros empenham enormes quantidades de recursos em grandes projetos, sem qualquer possibilidade de recomeço. Então, quando você pensa lá num projeto, uma decisão leva a outra. Muitos falam uma decisão gera outras consequências. Então, se você determina ali, estou projetando uma embalagem de um produto, determino que essa embalagem ela vai ser de papelão, a partir dessa decisão, as outras premissas, as outras necessidades, os outros problemas surgirão em função dessa nossa decisão. Vai chegar um ponto do nosso projeto que não adianta mais eu falar, e agora se for, em vez de papelão, for de madeira. Veja que seriam talvez outros problemas, outros processos de fabricação, outro resíduo, outra fonte de matéria-prima. Então, a partir do momento que nós tomamos uma decisão, nós já fizemos aquele raciocínio, aquela mentalidade, no sentido do quê? Esses são os prós, esses são os contras. Os prós estão prevalecendo, vamos em frente. Estão muito próximos, prós e contras, e eu só tenho outra saída também, está muito equilibrado. Mas eu sei que a nossa região, ela tem em si uma maior facilidade de aceitação desse, ou de fornecimento de material desse, ou esse for material que eles têm uma sazonalidade que eu tenho que levar em consideração, né? E assim por diante. Então, são vários fatores que influenciam aquele resultado. Uma ação contemplada é adequada, né? Se sua aceitação, de fato, atingir o propósito no qual for determinado. Legal. Uma ação factível, né? É contemplada factível, se puder ser desenvolvida com consentimento, mão de obra, dinheiro e material disponível, ou se puder ser feita em tempo hábil. São dois fatores extremamente opostos, né? Se você perguntar para o seu cliente hoje como ele quer o mais rápido, o melhor do mundo e, de preferência, não custando nada, né? Essa é a mentalidade. O cara quer comprar o mais barato, o melhor e o que dure mais. Compensação, se você for ver ali esses fatores, eles são praticamente que opostos, né? Assim como a gente pode explicar, não é uma balança. Se você sobe qualidade, você sobe custo, né? Se você sobe tempo, você sobe custo. Se você, tudo que você, quanto maior a especificação, maiores são os fatores que ela puxa, tá? E aí, será que é factível? Nós temos aqui em Fortaleza mão de obra capacitada para esse nosso projeto. Nós temos aqui não só fabricação, mas matéria-prima para esse volume de produção que nós vamos fazer. Nós temos uma cadeia que vai se incorporar a esse nosso produto, né? Tudo isso é levado em consideração. Uma ação contemplada é aceitável, né? Se os prováveis resultados equivalerem ao valor dos custos calculados. Então, nosso produto no final se paga ou não? Se paga. Então, ele é factível de ser fabricado, né? Ele é aceitável. Ele tem uma adequação de projetos que chegam àquele resultado. Isso é uma primeira análise na tomada de decisão. Uma delas, né? Alternativa satisfatória.
Se uma ação contemplada é adequada, factível e aceitável, ela se torna uma alternativa satisfatória. Ou seja, ela atende à demanda. E é posta de lado. Opa, nós temos um resultado, uma saída, mas eu vou deixar ela de lado? Sim. Para ser comparada com outras alternativas também satisfatórias. Muitas vezes, a solução do nosso problema não é uma única saída. Você tem outras saídas, né? Se pudermos comparar duas alternativas ou mais, né, para escolher a melhor, uma estratégia de otimização poderá ser criada ou selecionada a fim de lidar com uma grande quantidade de alternativas satisfatórias. Ou seja, você tem uma saída A, que ela atende à sua necessidade. Também tem uma saída B, que também atende à nossa necessidade. Elas são distintas. Ações diferentes, materiais diferentes, processos de fabricação diferentes. Ah, mas essa aqui envolve muito trabalho humano ao longo do processo. Essa aqui já envolve muitas ferramentas computacionais ao longo do processo. Mas eu posso trair ali, né, algumas especificações de cada uma delas, características de cada uma delas, a fim de sair um resultado melhor. Vocês já devem ter visto, ou participado, ou vivenciado algumas dessas competições que a gente chama de competições de caça-talento, caça-ideias. Vou dar um exemplo bem prático disso. Todo ano existe uma competição vinculada a programadores, né? Que algum grupo chega lá e fala, ó, nós temos aqui um protocolo de segurança de um sistema e quem conseguir furar esse protocolo com a sua equipe ganha um prêmio X. E aí abre para o Brasil todo, se inscreve lá 200 equipes para tentar hackear aquele sistema. Já devem ter visto isso ou não? Já escutaram falar? Já sim, Bruce. Para que eles fazem isso? Para ver furos, né? Pode falar, Leonardo, tranquilo. É isso mesmo, Bruce. Entendeu? Buscar soluções. Será que aqueles engenheiros que estão lá desenvolvendo aquele sistema inicial pensaram em todas as possibilidades? Será que o sistema que ele fala que é seguro é realmente seguro? E aí ele coloca a prova, né? Coloca lá aquela competição onde todo mundo vai tentar hackear, tentar achar uma brecha, um furo, uma porta de entrada, e aí vai conseguir burlar o sistema. Ou seja, parabéns, vocês foram os campeões, mas obrigado, vocês acharam uma das falhas do nosso sistema. E assim vai evoluindo. E às vezes fica irrisório esse pequena ação que foi feita a fim de chegar ao produto. Quando um produto lança uma série, vamos lançar aqui uma série de refrigerantes sabores exóticos durante as férias. Então você tem lá citros de uva, laranja, é convencional, né? Mas aí você pega um de abacaxi, você pega um de pera, você pega um de maçã, e depois isso some do mercado. Será que aquilo ali não foi uma análise que eles fizeram para ver a aceitação de mercado? Pô, despertar uma curiosidade. Nosso objetivo talvez não seja vender em massa esse produto, mas eu já tenho um termômetro ali, né, para saber, pô, a aceitação dessa região aqui para tal sabor, ó, foi maior do que na outra. Então, se eu for fazer uma linha de marketing de ação ou de um novo produto, eu vou trabalhar este produto nessa região, esse outro produto nessa outra região, e assim vai caminhando. Ou seja, muitas vezes a alternativa ela é satisfatória, mas não é a única. Você tem outras saídas. Conjunto de especificações. Um conjunto de especificação são desenhos, textos, lista de materiais, instruções que constituem um memorando de decisões. Isso aqui talvez é um dos documentos mais importantes dentro de um projeto e que menos de 5% das projetistas fazem, de uma forma que permita ao fabricante ou ao usuário concretizar suas funções de forma segura, confiável, competitiva, útil e de acordo com a satisfação do usuário. O que esse conjunto de especificações não revela é quais seus elementos se encarregarão de forma individual ou em conjunto e das funções de segurança, confiabilidade e competitividade. Vocês já devem ter escutado falar em memorial de cálculo, correto? Tem um projeto, tem um memorial de cálculo. Vocês já viram memorial de decisões, memorial de ações, memorial de fabricação? São diversos outros documentos que existem dentro do gerenciamento ali do projeto, no qual você leva algumas características. Por exemplo, nós estamos em 2021. Podemos desenvolver um produto aqui agora, né?
produzido, ele atende diversos esses fatores, ele é satisfatório, ele é mercável, ele é competitivo, ele é seguro, ele é confiável, mas nós decidimos que ele é nessa geometria. E quando chegar daqui 10 anos, né, novas gerações vindo, novos perfis, né, de usuários, novos conceitos de mercado, novas tendências, novos materiais, e aí alguém vai se perguntar, por que há 10 anos atrás, estamos na mesma empresa ainda, a mesma equipe, nós pensamos nessa peça dessa forma? Por quê? Aí um olha para o outro, você lembra? Alguém lembra? Foi porque foi assim. Na verdade, você pode ter lá um memorial de decisão. Até mesmo é interessante, porque às vezes você pode ser contestado. Você tem que expressar a sua ideia para instâncias superiores, para acionistas, né, para grupos específicos dentro da empresa. Ou até mesmo você vai ter ali um brainstorm com clientes, né, com possíveis usuários, que você precisa se expressar e falar de uma forma que eles entendam o porquê daquilo, né? E aí, como que eu cheguei naquela decisão? Não sei. Na verdade, eu poderia ter um memorial lá, nós decidimos que essa peça ela vai ser parafusada em vez de ser soldada, porque o parafuso influenciava no processo de fabricação, na indústria fornecedora do produto que nós vamos fabricar, o processo de fixação por um elemento móvel, que é o parafuso, era mais viável do que se eu implantasse um sistema de montagem, fixação permanente, que era pelo cordão de solda. Trazia melhor acabamento, trazia uma aceleração ali no processo, não tinha uma influência térmica ali no processo, e eu conseguiria fabricar ele em um tempo mais curto. Você acha que eu vou lembrar de todos esses fatores daqui 5 anos, 10 anos, quando alguém me perguntar por que vocês fizeram isso parafusado e não soldado? Né? Então veja que são pequenos exemplos, mas que acontecem em várias situações. Por exemplo, quando era estudante dentro da Unifor, eu fui da equipe do Baja. Primeira competição que a gente foi do Baja, 2002, lá no interior de São Paulo, todo mundo tinha um conceito do Baja 4 rodas, né? Igual um carro, igual um bug, igual qualquer veículo. O carro número 2 da FEI era um veículo de 3 rodas. Ele tinha as 4 rodas, conforme a regra mandava, só que as 2 rodas de trás, elas eram juntas. O único espaço que tinha entre os dois, entre as 2 rodas, era o disco de freio, a coroa de transmissão e o mancal que pegava o braço da suspensão. Estava ali 80 milímetros de distância, uma roda da outra, tudo isso ali dentro. E aí um olhou para o outro assim e falou, cara, que ideia massa. O que isso traz de vantagem? O que isso traz de desvantagem, né? Porque a gente tinha que colocar as rodas de trás para apoio. Tranquilo, o chassi deles era bem curtinho, tinha um apoio ali das rodas centrais. Os caras foram campeão em tração, subida de rampa e outros fatores. Se saíram melhor do que outras provas. Logicamente tinha toda uma estratégia por trás, mas você pensa, que interessante, né? Porque eu sempre estou ali naquele convencional. E aí eles têm o porquê daquela decisão deles. E eles conseguiram colocar ali um conjunto de especificações, né? Esse memorial de decisões, esse memorial de ações, para especificar o porquê daquilo. É fenomenal isso aí, pessoal. Motor dianteiro, motor traseiro. Tinha um carro de motor dianteiro. Tração dianteira. Tem várias características. Conjunto de decisões, né? O conjunto de decisão é expresso em termos dos parâmetros de pensamento, tanto do projetista, como também do cliente final, e tem como objetivo a função de segurança, confiabilidade e todos esses outros fatores que envolvem aquele projeto. Por exemplo, o conjunto de decisões, especificações para uma mola helicoidal de espiras, ele pode ser bem eclético. Em que sentido? Quando você vai lá para um usuário, eu sou aqui um cara que estou desenvolvendo um produto, eu não sou da engenharia, eu quero desenvolver uma caixinha que tem lá um sisteminha lá de travamento por mola. Eu quero uma molinha desse tamanho, nessa característica, né, que faça essa ação, e eu trago algumas características, né, alguns pontos que são importantes para mim, para o meu projeto, porque eu conheço minha peça, meu componente. Mas para o projetista, ele precisa de mais informações para poder chegar naquele resultado desejado. Então, por exemplo,
eu posso chegar lá e perguntar para o meu cliente, qual o tamanho aí da mola? Qual as dimensões máximas que minha mola pode ter? Tem alguma especificação de número de elos, número de voltas? A altura dela, né? Qual a força, né? Tamanho do fio, já é uma característica mais específica. Algumas são submetidas, né? São a priori, que a gente fala, outras são consequências. Então, dependendo da geometria, da característica da mola, eu vou levar em consideração outros fatores. Observe que os itens, né, que foram descritos ali anteriormente são requeridos pelo fabricante da mola para poder produzir uma mola conforme a demanda. Não é claro como, ou seja, as especificações do diâmetro das espiras consideram a função, segurança e assim por diante. Nem se o fabricante da mola se importa com isso. Contudo, né, o projetista ele precisa se preocupar com as corretas configurações do sistema, os requisitos do sistema, as premissas ali para atender aquela necessidade, com outras informações. Por exemplo, o cara está fazendo uma caixinha ali que é uma mola. Obrigatoriamente, essa mola ela precisa ser de aço, material de composição, ou não? Não sei. Talvez o cliente ele não tenha pensado nisso, né? Ele pensou em uma funcionalidade, mas digamos que eu trabalho num setor específico. Essa mola dele lá vai ter contato com um produto de oxidação alimentício, por exemplo. Alimentício faz em aço inoxidável, legal, mas se ele passar soda cáustica, a soda cáustica reage com, dependendo da concentração, né, da soda, reage com o inox, né, e corrói o inox. E aí? Já viram mola plástica? Está aparecendo aí na tela para vocês? É uma mola, estou colocando outra aqui, ó, outro modelo, né? Mola plástica, ela tem uma constante elástica, um deslocamento, exerce uma força, tem uma deslocamento ali aceitável, né? Mas para que uma mola plástica? Dependendo da aplicação. Isso aqui é ainda usado na indústria alimentícia, mais específico de bebidas, né? Então, se você pegar alguns equipamentos aí que trabalham com cerveja, com chopp, eles trabalham essas molas dentro dos sistemas que estão em contato direto com o produto. É um produto atóxico, de fabricação extremamente simples, que isso aqui ele é injetado, pode produzir em massa, fácil estoque, fácil transporte leve e tecnicamente reciclado, lixo, né, podemos falar assim. Se a gente tivesse presencial, eu levava para vocês olharem um a um. Mas tem... mais um aluno pedindo para entrar. Opa, não deu certo aqui. Esse aí eu consegui ver. Deixei mais no meu canto de olho aqui a frequência. Valeu, Carlos. Tratamento, pintura, material específico, né? Comprimento de repouso, força, né? As características de segurança, elasticidade, confiabilidade. Se ele não levar em consideração esses fatores, o projetista, por exemplo, vocês já escutaram eu falar na expressão mola cansada? O que é uma mola cansada? É aquela mola que vai perdendo com o tempo as propriedades dela, né? Ela vai ficando mais flexível. Suspensão de carro, a mola está cansada, está amaciada, né? Na verdade, o material ele foi perdendo as propriedades. E dependendo das necessidades, não necessariamente, obrigatoriamente, uma mola precisa ser sempre com perfil cilíndrico. Você tem molas ali, perfil quadrado, retangular, né? Que você vai ter no mesmo curso forças diferentes, características diferentes, né? Numa mesma geometria e tamanho. Então veja que muitas vezes para o cliente, né? Essa decisão de só quero que faça isso, isso e isso, é um fator direcionador, né? Ele vai dar uma diretriz, um norte para você começar a tomar as suas decisões. Vamos lá, estamos chegando aí na quinta, né? Ó. Decisão a priori e variáveis de projeto, uma oposta à outra. As primeiras decisões, né, tomadas, podem ser tomadas de antemão, denomina-se decisões a priori. Então, a primeira decisão vai ser uma mola, eu sei qual é o curso dela, sei qual é o máximo, o mínimo, né? A última decisão é aquela que vai ter o quê? Tamanho do fio, características de fabricação, de composição e assim por diante. Quando você pega
esses fatores, né, por meio dessa variável que o projetista atende a assuntos relativos à preservação da função no qual o elemento foi especificado. Então, eu quero fazer uma mola que tenha uma característica de mola ao longo de sua vida útil. Não vou fazer um arame ali que depois de um tempo ele já se deforma, não tem mais a mesma elasticidade, né? Ele é seguro, ele é confiável. Nesse caso, o conhecimento de que existe uma variável independente que influencia ali na seleção, na metodologia, na característica do material, seja perfil, seja tudo isso, são decisões de prioridade e variáveis de projeto. Então, muitas vezes, pessoal, vocês vão se colocar numa situação onde o cliente ele tem uma necessidade. Isso é muito comum. Principalmente quando você chega nas empresas e pergunta assim, você tem algum projeto para ser desenvolvido, vocês estão com algum problema? O cara sempre vai trazer aquele problema que ele não conseguiu resolver, outras pessoas não conseguiram. Não quer dizer que aquele problema, ele não tenha solução. Ele tem solução, mas pode ser que ele ainda não é viável, ele não é factível, né? Ele é uma prioridade, mas ele não tem como ser feito de uma forma aceitável. Tá? Isso é muito comum você ver nas empresas também, principalmente quando você faz primeiro contato. Eu já vi muitas vezes projeto que chega para mim, um projeto para trabalhar em conjunto, para ajudar a desenvolver, que eu falo, cara, esse projeto ele já foi desenvolvido, já foi pensado há um tempo atrás. Aí você vai buscar lá quem é o cliente. Eu já atendi esse cliente nessa mesma demanda por outro canal, né, por outro grupo de pesquisa, por outro grupo, outra empresa. O cara tem um problema, esse problema não é tão simples, muitas vezes eles não estão dispostos a investir numa solução, né? E aí ele fica tentando achar outras saídas. E a gente fica ali gastando tempo, neurônio, pensando por uma coisa que a gente sabe que já não é factível, né? A prioridade, ela está indo de encontro à factibilidade, ali, a projeto em si, as necessidades, tá? Primeira habilidade projetista, avaliação de adequação. Isso aqui é uma coisa interessante. Tem algumas literaturas que chamam de primeira habilidade. É uma das habilidades que a gente falou do projetista. A gente falou aula passada, né? O projetista ele tem que ter aquele senso inventivo, criativo, técnico, conhecimento abrangente de uma especificação de área ou de forma abrangente. Tem que ter noção de processos de fabricação, ou seja, ele tem que ter aquele perfil. Legal. Mas uma das primeiras habilidades que muitas literaturas falam é essa avaliação de adequação. Uma avaliação de adequação consiste nos passos mentais. Você vai pensar empíricos relativos à modelagem, seja ela matemática, que o projetista toma para se assegurar de que um conjunto de especificações é satisfatório, ele é adequado, ele é aceitável, ele é factível. Então, vocês já devem ter se vivenciado na vida de vocês algum momento que você chegou ali, olhou, né, um sistema, olhou uma característica e falou, isso não vai dar certo. Né? Aquela velha expressão, né, quando a mãe fala, menino, vai se machucar. Ela tem ali uma habilidade que ela tem aquela avaliação prévia e ela sabe todos os riscos, consequências, causas e efeitos. Né? Isso você adquire como? Com o tempo, experiente, o know-how, né? O know-how daquele assunto, o conhecimento daquele ambiente. Uma avaliação de adequação consiste em habilidade primordial do projetista, refere-se ao modo com que ele reconhece se o conjunto é satisfatório, né, de especificações, ou de outra forma, um conjunto de decisões é correspondentes, se elas estão adequadas. De tal importante, tal avaliação é denominada a primeira habilidade. Esse é o primeiro ponto de um engenheiro projetista, pode começar a se destacar dos demais. Isso é muito interessante. Eu trabalhei numa empresa onde era um conjunto de engenheiros e sempre me chamavam do engenheiro do contra. Por que engenheiro do contra? Porque eu nunca ia na mesma linha de raciocínio de todos os outros. Mas era uma característica. Eu já via isso. Se todo mundo está indo para a mesma linha de raciocínio, eu, particularmente, já tentava pensar diferente. Não porque seria uma outra solução melhor, é porque talvez eu estava vendo de uma outra forma ou estava vendo algum problema que nem outros estavam vendo. E eles me chamavam sempre, lá vem o do contra, né? Nem o negativo, o cara que sempre vai achar problema. Não é achar problema. Você vai fazer uma análise crítica no sentido a fim de ter um resultado satisfatório, mas atendendo a diversos fatores ali presentes. Existem algumas características, por exemplo, na aviação,
geralmente são projetos aeroespacial, se todos os engenheiros estão aceitando ou aceitam uma solução, essa solução ela não é implantada. Pô, mas se todo mundo aqui, hoje nós na turma somos 23 engenheiros, nossa turma aqui, não, todo mundo chegou no consenso que é a melhor saída, por que ela não vai ser implantada? Alguém sabe me dizer? O porquê não seria? Alguns de nós, ou nós no total, não estamos enxergando um possível problema, né? Tudo tem uma consequência, tudo tem um problema. Então essa seria a primeira habilidade ali que eles falam. Existe a segunda também, a gente vai chegar lá. Figura de mérito, né? Se no exemplo da mola de espiras, né, o projetista encontra diversos tamanhos de fio que passam pela avaliação e adequação, ele utiliza uma figura de mérito para ajudar a identificar o melhor deles. A rápida escolha dentre os diversos possibilidades, né? Caso haja diversos, é uma estratégia de otimização tomando por base outros fatores, como custo, disponibilidade, tempo de entrega, né? Então, você vai chegar a quais fatores, temos os prós de todos, temos os contras de todos, né? Esse aqui é melhor, mas o tempo de processo de fabricação é maior. Ou não tem uma manufatura, uma mão de obra qualificada aqui no estado, tem que fazer fora e trazer de volta, vale a pena ou não, né? Então, a figura de mérito, que ela, resultado, vai chegar melhor nesse ponto. Segunda habilidade que eles falam, né? A habilidade de síntese. A capacidade de síntese envolve uma estratégia de otimização, uma figura de mérito, juntamente com a primeira habilidade, a mistura. A meta da maioria das listas, né, de verificação é lembrar das pessoas de executar as tarefas, sem deixar escapar uma situação de demanda, né, de pensar de forma a atingir o desempenho satisfatório. Tranquilo, vou explicar para vocês. A lista de verificação tem por propósito estimular a habilidade de facilitar o raciocínio original, raciocinar aquela característica do engenheiro, né? Como uma tarefa ou projeto passa a ensinar a si mesmo, necessita saber a respeito de estruturas, relações de elementos, questões de tarefas. Então, a segunda habilidade já é a síntese das ações. Eu tenho uma equipe lá que trabalha, eu vou falar agora na indústria automotiva, por exemplo. Nós temos uma indústria de automóveis, onde tem lá o setor que trabalha transmissão, tem o setor que trabalha motores, o setor de chassi, o setor de conforto interno e segurança, né? Mas tem que ter a instância superior, uma gerência, um gerente de projetos, que ele tem a habilidade de pegar todos esses pontos e correlacionar. Que adianta eu fazer a melhor sistema de transmissão já desenvolvido, se ele não consegue trabalhar em conjunto com o motor que nós temos, né? Ou eu tenho um chassi altamente tecnológico que não vai suportar as vibrações, características do motor, do conjunto motor transmissão que nós desenvolvemos. Então, ele trabalha ali no âmbito geral. Porque todo mundo, mas todo mundo não teria que ter acesso a essas informações? Tem que ter acesso, tem que ter pouco conhecimento. Mas, muitas vezes, para as premissas, as condicionantes do projeto. Quem enxerga ali os elos de ligações são as pessoas chaves que a gente fala do projeto, né? Que são justamente aqueles que vão fazer a relacional entre os setores, vão fazer o ligamento entre os elementos, ok? A solução de problemas técnicos, né? Problemas técnicos é determinada pelos objetivos a serem atingidos pelos condicionantes, pelos fatores, pelas premissas, né? De forma que atendam às funções tanto técnicas, econômicas, segurança, e hoje em dia, nas literaturas atuais, falam-se muito em questão de lado social e o lado ambiental. Então, hoje você não pensa mais somente num produto lá, como eu falei para você na aula passada. Se ele é forte, se ele é resistente, se ele é barato. Eu penso em quê? Como ele vai ser fabricado, da onde vem a matéria-prima, após a utilização, como eu vou descartar o mesmo. Comecem a olhar as embalagens dos produtos. As embalagens não mostram mais somente isso é reciclado, tem um símbolozinho da reciclagem, não. Ele fala, o correto descarte desse produto é tal, tal e tal. Muitas empresas já estão trabalhando nesse nível de raciocínio. Unicamente, tá? O atendimento da função técnica não corresponde mais à colocação do problema, pois seria apenas uma solução
objetivada na realização de forma econômica. Não é só mais você atender a necessidade do problema, tá? Atualmente, a preocupação com a segurança operacional, no entanto que temos diversas normas regulamentadoras sendo implantadas aí, né? Você viu muito nos últimos anos muitos projetos de adequação de máquinas para as NRs, né? A parte do ambiente, outro plano aqui, ó, PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né? Então a empresa ela tem que responder pelo lixo que ela gera, qual a qualidade, quantidade desse lixo. Já os resultados não são somente razões éticas, né? São diversos âmbitos ali agora englobados. Hoje em dia, por exemplo, você tinha uma indústria que fazia um certo produto químico, vamos falar que sabão em pó. Sabão em pó não, sabão líquido. E ela vendia lá, embalagem zona de 2 litros de sabão líquido para você usar, para lavar a sua roupa em casa. O que era o insumo dela lá? 80% do produto é água. Então, nós temos um grande consumo de água. Ambientalmente, não é viável para nós, porque nós não conseguimos reciclar essa mesma quantidade de água. Aí eu posso comprar água de resíduo de outra empresa, há uma saída. Eu compro água, que é residual de uma outra empresa, para tratar e devolver para o meio e fazer o equilíbrio ambiental ali da minha empresa. E ter um selo verde aí. Uma ISO 14000, uma ISO 90000, né? Uma ISO nessa área verde, vamos falar assim. E olha só, já estou comprando resíduo de outros para me adequar. Ou posso ter outra saída. Vou fazer o meu produto com, em vez de 80% de água, ele vai ter apenas 20% da água. Esses outros 60%, eu mando a embalagem vazia, o outro frasquinho com o produto, e o meu cliente lá na casa dele, quando chegar lá, coloque água até esse nível, preencha com outro produto e balance e use o produto. Vocês já devem ter visto isso, propagandas disso na TV. É uma saída tecnológica? Sim. É uma saída que adequa a empresa para diversos fatores? Sim. Talvez isso aí seja um ajuste ali do lado socioambiental. Opa, nosso consumo de água aqui de produção desse insumo caiu 60%. É festa, é mérito para toda a empresa. Assim recebemos um selo verde. Mas veja que eles não fizeram uma saída tecnológica. Eles apenas transferiram o problema, né? Tranquilo? Unicamente o atendimento das funções técnicas corresponde, né, que a gente falou. Cada um dos objetos citados também é condicionante para os demais objetivos. Além disso, a solução de problemas técnicos está sujeita a condicionantes decorrentes de relação homem-máquina, da capacidade de produção, possibilidade de transporte, dos critérios para uso, entre outros, né? Não é importante se esses condicionantes são fixos pelo problema em concreto ou pelas condicionantes atuais de tecnologia. Já devem ter visto os projetos aonde é viável fazer, tem necessidade do mercado, mas nós não temos tecnologia para tal ainda. Ou a tecnologia atual não é viável, né? Dentro das literaturas, existe essa matriz aqui, que é uma matriz que eu uso muito quando se pensa em desenvolver um projeto. Às vezes eu converso até com clientes aqui. Você está pensando em desenvolver um produto? Legal. Seja qual for o produto, alimentício, seja uma receita, seja uma estrutura, uma máquina 100% automatizada. Vamos pensar em alguns fatores aqui, tá? Além das interações de função, funcionamento e configurações, a solução também deve satisfazer condicionantes de modo geral. De forma resumida e abrangente, essas condicionantes permitem ser classificadas pelas seguintes características. Então, aqui é o produto, é o objeto final do cliente, tá? Para eu chegar nesse produto, eu preciso de a inserção de todos esses pontos, né? Como assim? Primeiramente, quais são as funções que ele vai fazer? Então, o cliente ele vai trazer as necessidades para a gente. Qual que é a função? Princípio de trabalho, não, ele vai ser um motor elétrico, vai ser um motor a combustão, ele vai ter um armazenamento próprio de energia, né? Qual vai ser o material no qual ele vai ser fabricado? Não, ele precisa ser metálico, não, ele tem que ter uma composição ali para
anticorrosivo, ambiente hostil, resistência à temperatura, né? Um daqueles fatores que a gente discutiu hoje, rapidinho, ó, segurança, economia, ergonomia e design, né? Produção. Será que essa produção aqui, como eu vou fabricá-lo? Eu tenho fornecedores para tal? Essa produção dele tem equipe para tal? Eu tenho que trabalhar ele uma ergonomia e uma segurança que meus projetistas estão familiarizados ou têm conhecimento desse nível, né? Hoje em dia você fala sobre ergonomia no ambiente de trabalho, você pode ter uma noção lá qual é a postura do cara trabalhar em pé, algumas alturas, mas se esse produto for para o público infantil de 0 a 6 anos, qual é a ergonomia para 0 a 6 anos? Talvez seja um ambiente novo aí para muitos, né? Ou seja, para um nicho de mercado totalmente diferente. Ele é para pessoa adulta, só que naquela fase da melhor idade, acima de 80 anos, um exemplo. E aí? Qual é a ergonomia para essa pessoa? Né? Celulares para os idosos, né? A gente vê propaganda, letras maiores, botões maiores, outras funcionalidades que nós não temos, né? E assim por diante. Eu falo isso pelo meu pai. Meu pai tem problema de visão, a gente precisava de um celular que repetia os números, que ele apertava e os números fossem grandes para ele poder enxergar. Então você vai se adequando ao ambiente. Né? O que é isso aí? Ergonomia design de um produto para um nicho de mercado, com uma função específica. Né? Montagem, como ele vai ser montado, como ele vai ser validado, controle, teste. Nós vamos fazer para o mercado atual ou nós vamos mandar para outros mercados? Opa, vamos para outros mercados. Opa, outras legislações, outras linguagens, outras configurações, outras validações, né? A utilização do mesmo, como vai ser funcional ou não, como é a funcionalidade. Manutenção. Nós vamos dar um suporte para esse nosso produto? Isso aqui entrou faz pouco tempo. Eliminação e reciclagem. Ao final da vida útil, nosso produto será descartado onde? Aterro sanitário, reciclagem ou reaproveitamento? Ah, mas a reciclagem não é reaproveitamento? Entre aspas, né? Você apenas manufaturar o seu plástico para fazer outro saco plástico, talvez não seja uma reciclagem, né? Seja uma adequação, mas ele continua sendo o resíduo ali. Ah, mas o que seria então uma reutilização factível? Ou ele gerar um novo produto ou uma outra consequência com uma nova finalidade, a fim de ele não terminar ali no ciclo, né? Porque talvez o saquinho plástico ele não se torne uma caneta de novo, não se torne ali uma embalagem novamente. Custo prazo. Tudo isso que cliente, entorno, meio ambiente, né? Ou seja, existe uma sequência, todas elas estão interligadas, todas elas têm correlação. Nunca nós vamos atender a todos. Talvez eu faça um produto que tenha ali uma engenharia de segurança e design fenomenal, onde eu tenho um setor de montagem extremamente simples, mas impacta no custo. Eu ganho no prazo, mas impacto no custo, né? E assim por diante. Aqui a gente fez só uma pequena descrição de todos esses elementos, né? A segurança também no sentido de confiabilidade, disponibilidade, ergonomia, relação homem-máquina, também modelagem, forma, design, produção, né? Tipos de recursos de produção para a fabricação do componente. Uma coisa muito simples. Vocês estudaram usinagem, legal? Vocês já pararam para pensar que o custo daquela usinagem, o produto da usinagem, o seu produto ele gera um resíduo? Digamos que nós temos um blank de 1 quilo, minha peça bruta, levo para o centro de usinagem, faço toda a usinagem, ele fica perfeito. Quando eu peso ele no final, ele tem 300 gramas. Ou seja, eu removi 70% do material do meu produto. Está no custo. Mas 70% da sua matéria-prima, ela é resíduo. Será que isso é um problema para você hoje? Ou não? Né? Será que você poderia pensar de uma forma diferente? Ah, professor, é uma consequência. Muitos podem pensar assim, outros já não. Outros podem falar que isso é um problema. Tá? E aí eu posso tentar solucionar. Como? Não tem como tirar a usinagem. Talvez tenha novos materiais, novos processos de fabricação.
metalurgia do pó, né? Tem várias características aí. Controle, qualquer momento durante o percurso de produção do objeto. Você tem realmente controle lá, que você está aproveitando sua matéria-prima essa que é escassa, né? Cada dia está menor aí no mercado, né? O planeta ele não tem mais a capacidade de regeneração que nós temos. Existe um ponto chamado ponto de ressuprimento da Terra. Vocês já devem ter escutado falar, que é o dia em que a gente chega, se eu não me engano, agora com a pandemia esse valor ele vai sofrer uma alteração porque o mundo desacelerou muito, né? Mas aí, quando a gente estava normal, essa data já era em julho, final de julho e início de agosto. O que é o dia de ressuprimento da Terra? É o dia no qual, a partir daquele dia, se não me engano, era 8 de agosto, no ano 2018, a partir do dia 8 de agosto, tudo que a gente consumir da natureza não vai ser mais regenerado. O que a gente consumiu do dia 1º de janeiro a 8 de agosto, a Terra vai conseguir regenerar no mesmo período. Mas o que a gente usar depois, eu não vou conseguir regenerar. Ou seja, vou gastar, né? Montagem durante, após e fora da produção de peças, né? Transporte, não só dentro da fábrica, fora da fábrica, né? Até chegar meu cliente, até chegar meu fornecedor. Quer ver um exemplo muito interessante de transporte? Eu, particularmente, sou uma pessoa que tenho receio de comprar pela internet produtos de refrigeração. Comprar uma geladeira, comprar um ar-condicionado, né? Comprar um gelágua. Por quê? Alguém sabe me dizer o que seria um problema nesse sistema de refrigeração? Não sei se vocês estão fazendo refrigeração agora. Alguns alunos acho que nem fizeram ainda. Mas vocês sabem me dizer por que seria um problema comprar refrigeração tecnicamente pela internet ou não? Os componentes, né, que poderiam ser alterados no transporte. Compressor, né? O compressor de uma geladeira ele tem um único sentido de trabalho, né? Ele só pode ficar naquela posição. Se você vira ele, tomba ele, o óleo ele já corre para a tubulação e vai dar interferência no seu sistema. Ou seja, por isso que muitas vezes eles falam, né? A geladora chegou aqui para baixar o gás, deixa 1 hora sem ligar. Na verdade, não é o gás, é o óleo que tem dentro dos elementos, tem que escorrer lá para o reservatório de novo do compressor. E aí, será que esse produto, você compra um gelágua, será que o cara que faz o transporte dele vai respeitar aquelas 2 setinhas para cima, né, que tem na caixa? Sentido de transporte é esse. Será que ele não vai tombar, virar? Se tombar, vai tombar para o lado certo? Se vocês forem ver uma geladeira, quem for comprar uma geladeira, por exemplo, observe, tombe para este lado. Ele indica qual lado que você pode tombar a sua geladeira, mas tecnicamente você não pode deitar uma geladeira. E às vezes eu passo na rua, vejo o cara transportando a geladeira no reboque, né, na carretinha lá, na carrocinha, deitada, de lado e tal. E eu penso, caramba. Aí a conta de energia dele começa a subir, a geladeira não gela muito bem, vai falar que o produto não presta. Na verdade, foi utilização, né? Será que no manual tinha isso? Será que o cara que comprou tem a cultura de ler o manual, né? Emprego, serviço, manuseio, né? Tudo que está associado ali à manufatura, à mão de obra, manutenção, monitoramento, inspeção, reparo de peças. A manutenção não é só a questão de durabilidade. As peças, eu vou produzir 1000 peças hoje. A primeira e a última tem a mesma geometria, a mesma tolerância, né? Se eu pegar ali a última e a primeira, elas se encaixam da mesma forma, onde tem que se encaixar. Reciclagem, né? Reaproveitamento, recondicionamento, descarte, disposição final da eliminação e gastos, né? Custo, prazo, tempo. Coloquei uma imagem aqui daquele nossa atividade, né? Que a aula passada eu deixei para vocês aquele desenhozinho do rodízio. Vocês conseguiram montar, pessoal? Já viram aí ou não? Sim, professor. Professor, o meu dá aquele probleminha lá, mas eu consegui acertar. Pronto, legal. Mas ainda dá tempo. Montem, testem, validem. Ali, nós estamos apenas replicando uma ideia, né? Temos os parâmetros, tomamos uma decisão do eixo, nossas decisões foram racionais, porque nós tínhamos parâmetros de base, né? Eu sei onde o eixo vai encaixar, eu sei qual é a dimensão mais ou menos dele, eu sei aonde vai ser os apoios dele, né, os limitantes de deslocamento. Então, a gente tinha fatores de tomada de decisão, né, a priori. Então, tinha ali uma condicionante que dizia para a gente. Mas se eu fosse pensar em desenvolver um rodízio hoje, quais seriam as condicionantes desse sistema? Quais seriam as características? Quais seriam as premissas?
Vou voltar o slide aqui rapidinho só para vocês entenderem. Vou fabricar um rodízio. Como que ele vai ser funcional? Será que ele vai ser seguro? Meu produto final, ele é competitivo com os demais do mercado? Porque eu não vou ser o único, né? E mesmo se eu for o único hoje na minha ideia, daqui 6 meses, 1 ano, eu não sou mais o único no mercado. Será que ele é confiável? Funciona bem? Consigo fabricar de forma tranquila, né? E ele vende? E aí eu pergunto a vocês, né? Hoje, por exemplo, se vocês fossem pensar assim, precisamos fabricar um rodízio, um conjunto. Quais seriam os fatores que vocês pensariam aí importantes para um rodízio? Carga ser suportada, né? Carga, capacidade de carga, legal. Somente? O freio também, né? Freio ou não, né? Ele pode ter um acessório ali de frenagem ou não. Material do... Material. Esse material, ele impactaria em quê? Sabe me dizer? Nas propriedades também no custo, não? A escolha do material. Custo. As propriedades sim, mas vamos pensar nesse quadrado, nisso aqui, ó, nesses fatores. Material, aonde ele impacta aqui para vocês, vocês acham? Reciclagem, né? Reciclagem. Design também, né? Design, legal. Transporte, né? Transporte, peso, sim. Legal. Transporte. Custo, né? Entrar. Segurança, entraria? Com certeza, né? O que eu quero mostrar para vocês? Vocês estão vendo que uma decisão de vocês impacta em diversos fatores? Outra decisão. Então, a gente tomou uma decisão, tá aqui ela. Vou mudar o material, são outras decisões. E aí? Nós que vamos decidir. No final, o dono da empresa, que pode ser um administrador, que pode ser um acionista, ele vai virar para você, engenheiro, e vai falar, e aí? Qual é o correto? Qual é o melhor? Né? E nós, que vamos assinar, teoricamente, aquele termo assinou o projeto, na verdade, nós que vamos tomar as decisões, temos que estar embasado tecnicamente, conceitualmente, cientificamente, em todos os âmbitos, para falar que aquele é o melhor. E aí você entra assim, pô, vou pegar aqui, acho que eu coloquei aqui esse manual. Não abriu, não? Ah, tá abrindo aqui. Coloquei aqui de forma aleatória, tá, pessoal? Não estou fazendo propaganda, não estou fazendo nenhuma merchandise aí dos fabricantes. Quando você olha o manual desse cara, o que você faria? Você, antes de eu abrir o manual, bem, eu vou perguntar antes. Para você, hoje você tem uma necessidade lá, de uma aplicação, seja qual for. Como que você especifica o seu rodízio? Alguém tem uma noção ou não? Vou fazer uma pergunta antes, depois a gente vai chegar nesse ponto. Vamos lá. Quando você entra dentro dos fabricantes, vocês sabem por que vocês vão ver essa variedade de opções? Porque eu tenho, ó, só aqui nas rodinhas, eu tenho 5 tipos de rodízio, de rodas, né? Por quê? Isso varia com o tipo de material que vai ser transportado, por onde vai ser transportado também. Legal. Vamos dizer assim, para atender a cada necessidade em específico, né? Isso. Eu tenho uma roda aqui que aceita uma certa capacidade de carga em relação a outra. Tem uma aqui que trabalha uma velocidade mais elevada do que outra, né? Outra é para uma velocidade mais baixa, outra é uma velocidade mais alta. Tem uma aqui que aguenta a temperatura, outro não, um ambiente mais abrasivo. Legal. Tem aqui diversas geometrias de carcaça, de fixação. Temos a roda boba, né? Que é aquela com giro, tem umas estáticas. Algumas têm um acionamento aqui de rolamento, outras têm bucha, né? Princípio de fabricação, de fixação. E aí eu pergunto agora a vocês, como que eu especifico o melhor rodízio para a minha aplicação? Como eu faria isso? Vocês estão pensando, não me escutaram? Ou ninguém está assistindo a aula? Professor, tem como repetir? Minha internet deu uma quedazinha.
Pronto, vamos lá. Como que você especificaria o melhor rodízio para a sua aplicação? Tem uma aplicação X aqui. Eu preciso colocar esse equipamento sobre um rodízio ou fazendo um sistema de deslocamento para esse material em cima de um rodízio. Como eu vou especificar esse rodízio? Qual desses aqui é o melhor para a minha aplicação? Professor, eu acho que aí deveria ter um. Deveria não, né? Seria o certo ter um estudo de caso para qual funcionalidade seria utilizar, ou seria para um transporte de cargas mesmo, ou um Legal. transporte de materiais em geral. Pode ser até um rodízio no caso de um carrinho de criança, aqueles carrinhos de transporte de criança também, que tem total funcionalidade também. Tem que haver um estudo de caso, professor, no caso, para ser utilizado o melhor possível, né? Você fala Porque estudo não de existe nenhum que caso, seja de forma universal, perfeito para todos os casos. com certeza. Quando você fala estudo de caso, então seria experimento. Eu vou comprar um e coloco. Se não der certo, eu compro outro. Não, Compro não outro. seja estudo de caso Entendo, assim, professor, eu entendeu? entendo. Seria meio que tipo assim, Alguém tem que fazer isso, né? não é nem esse caso, professor, é tipo assim, ver o que seria projetado, veria As alguns fatores que recomendações. seriam levados isso, seriam levados em referência, como a utilização, o que seria para carregar, qual seria Uhum. o tipo de transporte que iria Porque realizar, né? Transporte de peso, ou transporte de uma criança, Sim, sim. entre o outros, próprio professor. fabricante ele dá algumas recomendações, né, para o produto que ele Legal. fabrica. Isso. Aí você tem que conhecer o seu processo e saber qual é a sua demanda para aquele produto e procurar algo que o fabricante recomende semelhante ao que você precisa. Qual melhor se adequa à sua necessidade, né? Vamos falar assim? Exatamente. Aí, ó, por isso que eu coloquei os manuais de fabricante aqui. Quando você pega um manual não, um catálogo desse fabricante, tecnicamente você vai ver o quê? Os modelos disponíveis, né? Mas você acha que bastava para ele vender? Ele apenas mostrar, ó, tá aqui os 50 tipos de rodízio que eu tenho, os 50 tipos de roda, monte o conjunto que você quiser, rodas coloridas. Não. Ele vai colocando para vocês diversas características. Dentre elas, calma, vamos chegar lá. Eu achei que ia ver fácil aqui. Dureza, manual de utilização, características e aplicações das rodas, tipos de bancais, não, vamos lá. Ele coloca aqui, ó, primeiro passo, como você especificar o seu rodízio. Calcule aqui carga requerida. Então, o seu sistema, você vai distribuir a energia em 1, 2, 5, 10 rodízios, como vai ser, né? Ele dá um roteiro, ó, como especificar a melhor roda ou rodízio para a sua aplicação. Então, ou seja, esse cara aqui ele já teve uma visão diferente do mercado. Talvez ele tinha uma expertise, ele teve uma vivência, ele teve uma experiência aonde a demanda do mercado falava sempre cair no mesmo ponto. Mas qual desses é o melhor para minha aplicação? Qual desses é melhor para tal aplicação? Né? E aí ele já se sai na frente colocando ali, antes de comprar, as primeiras páginas aqui do manual dele, como especificar o seu rodízio, né? Qual é a melhor forma? Primeiro passo. Tem um segundo passo aqui, ó. As variáveis, né? Ó. Opa. Olha aqui, ó. Como que seria o diâmetro da roda, banda de rodagem, se é mancal de rolamento, né? Ó. Se vai ter algum acessório opcional, ó, freio, trava, calota, forma de tração, o piso, pessoal. Vocês já devem ter visto isso, por exemplo, lá no fora. A gente está lá no bloco D tendo aula e passa uma pessoa com aquela mochila que leva o material dentro da bolsinha passando atrás, e você escuta o que quando ela está passando? Não é a rodinha batendo nas lajotas? Né? Será que aquele rodízio é o ideal para aquele piso? Né? Quando a pessoa está andando? São características. Forma de tração, condições ambientais, temperatura, umidade ou não. Basta saber se o seu rodízio vai passar pela água ou não. Intensidade do movimento. Olha como ele vai dando uma diretriz, né? Feito isso, qual vai ser a forma de distribuição do rodízio ali dentro das sistemas, né? Opa, vou transformar, qual vai ser a posição?
modelos de fixação, manutenção. Ou seja, o fabricante ele tem que se preocupar com esses fatores. Para quê? Para que o usuário tenha a melhor experiência com o produto dele. Porque se ele comprar um rodízio lá aleatório, que ele escolheu de forma empírica, e aplicar e não der certo, o que o cliente vai falar? Vai falar o quê? Ah, eu especifiquei errado? Ou vai falar que o seu rodízio que você fabrica não presta? O que vocês acham que ele vai falar? O rodízio não presta, né? Né? E aí? Mas, na verdade, qual é o problema? Ele não fez uma especificação correta, não era o ideal, aquele rodízio, talvez, né? Então, veja aí as causas e consequências. Aí sua empresa começa a ser cancelada no mercado porque o seu rodízio não presta. Não é, porque o cara está comprando sem orientação. É uma falha da empresa? Sim. Mas se ele usasse aquele rodízio para aquela aplicação específica ele foi projetado, talvez ele fosse o melhor do mundo para aquilo ali, né? Que é só outras línguas. E aí ele vai colocando as características para você montar aí o seu rodízio e vai vendo, ó, os tipos de mancais, ó, né, características, vantagens, os acessórios, frenagem, né, suspensão e assim por diante. E aí você escolhe a rodinha, depois você escolhe a carcaça. Isso aqui é um fabricante, né? Coloquei outro aqui, você vai ver que vai na mesma linha de raciocínio, né? Então, ó, ele coloca aqui, ó, as diversas características. Ele coloca de uma forma mais simples como você especificar ele aqui. Esse aqui já não coloca. Mas esse aqui ele já não coloca. Ele coloca já só algumas características simples. Qual a velocidade? Para a velocidade, qual é a carga? Ele só direciona mais ou menos o material. E aí você vai montando aí, escolhe o seu rodízio. Ok? Ou seja, independente de qual seja o seu projeto, a sua aplicação, logicamente ele tem limitâncias, ele tem características, mas cabe a nós, engenheiros, nós projetistas, a tentar pegar o maior número de satisfações para aplicar, para que nosso projeto seja comercialmente, mercavelmente aceito pela população. Ok? Pessoal, essa nossa aula de hoje deu para entender o assunto, né? Projeto conceitual, né? Essa é a proposta nossa. Como que ele é o conceito de um projeto, como eu vou decidir chegar naquele projeto. Alguma dúvida? Não, professor, tudo certo. Também não, professor. Legal. Por favor, nomes aqui, nome, espaço, matrícula, para a gente gerar a nossa lista de frequência. Pessoal, quem não montou ainda o rodízio, montem, tá? Façam aí, porque quarta-feira eu vou vir já com uma outra proposta, que a gente vai usar esse rodízio ali como base para a gente, tá? Então é interessante você montar ele. Sobre a instalação do software, quem não instalou ainda, instale, você precisa dele. Quem está tendo problemas, eu vou mandar no grupo, não sei se hoje ainda, mas amanhã eu mando. Tem lá no bloco C, os laboratoristas foram liberados para auxiliar na instalação. Então, se você está tendo alguma dificuldade, vai lá no bloco C, vocês vão ligar, marcar lá com o Marcos. Esqueci o nome do outro. Vocês vão marcar com eles, e aí eles vão marcar um horário com vocês vão lá e eles vão fazer auxílio na instalação lá do software com vocês, ok? Pessoal, qualquer dúvida, críticas, elogios ou sugestões, estamos à disposição nos nossos meios de comunicação. Tem a nossa ferramenta Torpedo e o nosso grupo WhatsApp, ok? Obrigado pela atenção. Nos encontramos quarta-feira, amanhã à noite, né? Tem uma turma, e na quarta-feira a outra turma, ok? Valeu, professor. Valeu, boa noite. Valeu, professor. Até mais, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais.